Beleza, rapaziada? Continuando aqui as questões. Questão 104, que a questão diz, né? Para o diodo Zener, regulador de tensão, fornecido pela figura abaixo, o valor de RMS da tensão de entrada é de 15 volts. A frequência de operação é 60 Hz, a resistência é 100 ohms, o capacitor é 1000 microfarads e a queda de tensão nos diodos é de 0,75 volts. E o diodo Zener, que é o D3, né? O diodo Zener D3 é de 15 volts. Qual é o tipo de retificador usado no, no circuito abaixo, né? Então, primeiramente é uma questão assim bem teórica. é, então, inclusive vou até botar um texto aqui. Esse tipo de retificador é qual? Vamos lá. Ele tem dois diodos, então a gente já pressupõe que ele é um retificador de onda completa. Retificador de onda completa. E aí, o que que ele tem aqui? Ele tem um capacitor e tem um transformador com uma derivação aqui para o terra. Ou seja, além de ele ser um retificador de onda completa, ele também é, possui um filtro capacitivo, capacitivo e TAP central. Só diminuir que ficou muito grande aqui a fonte. Aqui, 18, pronto. Então, esse tipo de circuito aqui, já de cara assim, ele é um retificador de onda completa, porque ele possui dois diodos, com filtro capacitivo, capacitor aqui, que é para deixar mais linear, e tap central. Então, aqui, esse tap central aqui. Esse tap também é chamado de derivação. Derivação. Então, depende muito de como você prefere chamar, mas os dois estão certos, tá? O tap é a derivação central. Inclusive, deixa eu botar aqui um barra, né? Tap ou derivação central, certo? Aí vamos para a questão de realmente de conta agora, que é o item B. Epa, vou botar aqui um preto. Item B. Ah, qual é a tensão de saída em V1? Tá, então ele quer essa tensão de saída aqui em V1, a tensão CC de saída, né? A tensão DC. Para a gente calcular essa tensão DC, a gente vai precisar, assim como nas outras questões, né? Misturar um pouco aqui os itens. Então, o item D, que é dando uma lida já, né? O item D, ele pede a magnitude da tensão de Ripple em V1. Então, são duas coisas que já estão correlacionadas, certo? A tensão CC de saída e a tensão de Ripple. E aí, vamos calcular aqui um de cada vez, né? Para a gente calcular... Calma, tá muito grande, deixa eu pegar esse aqui. Para a gente calcular a tensão CC de saída, a gente vai precisar primeiro calcular a tensão de pico. E aí, ele já dá até aqui uma dica que a tensão de entrada, né, o VI de entrada, ele é 15 volts. Mas vamos aqui observar. Ó. Esse 15 volts que ele dá, ele não é daqui para cá, tá? Ele já fala que o VI é de 15 volts. Então, isso a gente já pressupõe que ele está se referindo a esse VI aqui, tá? Então, é justamente esse VI aqui que é 15 volts. Que é o que importa pra gente no TAP central. A gente não tá nem aí pra essa queda de tensão aqui. A gente não se importa com esse 30. A gente se importa mesmo é com esse 15 volts, beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Pronto. Então ele já dá que o VI é de 15 volts e a gente precisa calcular a tensão de pico dele. Então, VP vai ser igual a 15 square root, né? Raiz quadrada de 2. Isso aqui vai dar 21,21 volts. E aí, com isso, a gente consegue calcular a tensão do capacitor, que é o que vai importar para a gente calcular essa tensão de saída CC, que é a tensão nesse ponto aqui. Tensão nesse ponto aqui, que é VC.
Para a gente calcular o VC, muito simples. O VC, ele vai ser simplesmente essa tensão de pico menos a queda de tensão no diodo, que ele já informa bem aqui no texto que a queda de tensão no diodo D1 e D2 é de 0,75 volts. Então, 0,75 volts. Isso aqui vai dar igual a 20,46 volts. Tá, até aqui tudo bem. E aí, aqui é o mesmo item, tá? É a mesma relação que a questão anterior. A gente não calcula duas vezes a queda de tensão no diodo, porque mesmo sendo uma onda completa, a corrente só flui por um diodo. Porque enquanto um está conduzindo normal, o outro está reversamente polarizado e se comporta como um circuito aberto. Então, por isso que a gente só usa um diodo. Dando continuidade, a gente vai precisar aqui calcular agora a tensão de Ripple, que é justamente o que pede no item D. É, para calcular a tensão de Ripple, a gente usa aquela fórmula, mesma fórmula, a da receita de bolo, né? Que a tensão de Ripple vai ser igual a ICC opa, dividido por frequência de Ripple. Deixa eu desenhar aqui, eu acho que fica mais interessante essa fórmula aqui desenhada. VR vai ser igual ao ICC dividido pela frequência de Ripple vezes o capacitor. Isso aqui eu tenho que é igual a ICC, eu não sei quanto que é. E aí eu vou puxar aquela fórmula lá de novo aqui. O ICC para esse caso, a gente não pode só aplicar VCC sobre R, porque a gente também não tem o VCC. A gente vai calcular aqui o VCC agora. Quem é o VCC? Supondo, no caso extremo, né? Esse diodo Zener, ele se comporta como uma fonte. Então é como se tivesse bem aqui nele uma fonte assim e o diodo assim. Isso aqui é como se fosse o Zener por dentro, tá? A gente pode imaginar ele assim. Então, por conta disso, eu posso dizer que, pela questão, né? Ele fala aqui que o diodo Zener D3 é 15 volts. Então, bem aqui eu posso dizer que é 15 volts. Posso afirmar isso. E aí, quem que vai ser meu VCC? Meu VCC vai ser justamente essa queda de tensão aqui. Vai ser, vai ser o 20, vai ser o, tá, um minuto. Vai ser o 20,46, 20,46, que é o meu VCC. O meu VC, quer dizer, a tensão no capacitor, menos 15 volts, que é a minha tensão aqui no diodo Zener. Então, isso aqui é dado de questão. Dividido por 100, que é o valor do resistor que dá na questão também, tá? Então, isso aqui vai dar 0,0546 amperes. E aí, sabendo disso, só aplicar aqui 0,0546 sobre tensão de Ripple, vamos lá. Como aqui é um retificador de onda completa, tensão de Ripple vai ser igual a duas vezes a tensão de, da, a, a frequência de Ripple vai ser igual a duas vezes a frequência de operação do circuito. Então, como é 60 Hz, aqui a gente vai usar 120 vezes o capacitor, que ele também dá na questão, que é esse aqui de 1000 microfarads. E aí que eu vou botar só 10 a menos 3, tá? Porque é o menos 6 daqui, vezes 10 a terceira daqui, então fica 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a 0,455 volts. Mas isso aqui não é a questão, calma. Daqui a pouco eu risco isso aqui também. Mas isso aqui vai ser importante para esse item aqui. Então, daqui eu consigo fazer o quê, ó? Consigo dizer que meu V0 CC
vai ser igual ao quê? A meu VC, que é o 20,46, menos, deixa eu puxar mais pra cá, 20,46, menos a tensão de Ripple dividido por 2. Tensão de Ripple dividido por 2. Isso aqui vai dar igual 20,23 volts. Isso aqui é a resposta do item B. Esse 20,23 volts. Por quê? Ele pega a tensão CC, ele tem que considerar obrigatoriamente a tensão de saída e também a ondulação do capacitor. Porque, vamos lá, na prática, eu acabei não falando isso em nenhum outro vídeo, né? Mas vou aqui puxar aqui um parênteses aqui um pouco grande, né? Para explicar um pouco de onde é que vem essa fórmula. O que acontece na realidade, que a gente observa na fonte, é isso aqui, certo? Então ele vai chegar até um pico, chegou até o pico e ele vai descarregar. Depois, carrega novamente. Chegou até o pico, descarregou. Bem aqui eu tenho o meu VC mínimo. VC mínimo. E aqui em cima eu tenho o meu VC máximo. VC máximo. O meu VCC, ele não vai enxergar essa ondulação aqui. Porque esse aqui é uma ondulação alternada. Então, eu não consigo enxergar uma por ser contínuo, né, eu não consigo enxergar essa tensão aqui alternada. O que que ele faz? Ele pega a média desses valores, que é bem aqui, ó. E o que que é a média desses valores? É justamente o delta VC, delta VC sobre 2, que é essa variação aqui dividido por 2. E o delta VC é a mesma coisa que o VR, tá? Tensão de Ripple, mesma coisa. E aí é daí de onde vem esse valor. Que é aí que eu pego o meu VC máximo, que é justamente esse VC que eu calculo, né? Que foi esse 20,46. Pego aqui 20,46. VC máximo igual a 20,46. E eu subtraio, para eu achar esse valor bem aqui, eu subtraio meu VC máximo menos esse valor bem aqui, né? Esse pequeno valorzinho aqui. E esse pequeno valor é justamente o VR sobre 2. Menos o VR sobre 2. E esse aqui dá igual a VCC, que é a tensão contínua que ele vai enxergar. Beleza? Foi só aqui uma explicaçãozinha a mais que eu acabei não falando antes. Mas é essa a origem dessa fórmula aqui. E aí aqui é o resultado final do item B. E agora a gente vai pro item C. Item C. Show. O item C, ele pede o quê? Ele pede a tensão de saída CC V0. V0, que no caso, quem é o V0? Aquele, no item B ele pediu V1, né? Aqui ixi, eu acabei errando aqui, foi mal. Acabei errando, que era pra ser V1. V1 CC, igual isso aqui, tá. Ah, ele pede aqui a tensão V1. Desculpa, ele pede aqui a tensão V0. Quem que é o V0? O V0 vai ser a queda de tensão nesse diodo Zener. E aí, outra explicação, né, aqui. Como que o diodo Zener funciona? Ele vai funcionar como se fosse um regulador de tensão. Ele vai evitar que a tensão de saída seja a mais do que eu quero. Para esse caso aqui, eu vou evitar que a tensão de saída seja mais que 15 volts, certo? Eu não quero que a saída enxergue mais que 15 volts. Não quero que ela enxergue 20 volts, 17 volts. O Zener, ele vai ter a função justamente de limitar essa tensão, beleza? E aí, é esse que é o interessante dele. Ele só vai, ele funciona justamente na zona de ruptura dele. Por quê? O diodo Zener, a curva do diodo, né? Ela tem esse padrão aqui. Assim. E aí.
depois de uma tensão muito grande, reversa, ele se rompe. Só que esse rompimento aqui do Zener, ele não é tão grande. Ele é bem aqui. É uma região de ruptura que eu gosto de trabalhar nela, que eu prefiro trabalhar nela, do que trabalhar aqui nessa região normal. Beleza? E aí, nesse caso aqui, a tensão de ruptura dele vai ser de 15 volts. E aí vai ser onde ele vai conduzir corrente sem queimar. Outros diodos, eles queimam nessa parte. Eles param de funcionar nessa parte. O Zener não. O Zener ele consegue funcionar tranquilamente nessa parte, sem queimar. E aí, a gente precisa saber se o Zener está ligado ou se o Zener está desligado. Quando que eu sei que o Zener está ligado ou desligado? Quando essa tensão aqui, ela é maior que essa. Então, se essa tensão aqui for maior que essa, o Zener vai estar ligado e vai estar limitando somente a tensão que ele é programado para limitar, que nesse caso aqui é 15 volts. E vamos ver aqui. Eu sei que meu VC, quer dizer, eu sei que meu V1 ele vai ser igual a 20,23 volts. Então, o V1 vai ser igual a 20,23 volts. Por conta disso, bem aqui tá 20,23 volts. O Zener, ele vai justamente chegar naquela região de ruptura e vai permitir que somente passe no V0 15 volts. Porque o Zener está funcionando. Isso aqui implica dizer que o Zener está funcionando. O Zener está funcionando. E aí, por conta disso, ele só vai permitir a passagem dos 15 volts. E é essa a resposta do item C. E aí no item D, como eu falei, né? O item D é basicamente repetir essa mesma forma que eu fiz ali em cima, para o cálculo do VR, porque é isso que ele pede. Opa, desculpa. No item D, ele solicita qual a magnitude da tensão de Ripple, né? E aí eu vou, como eu já expliquei ela, eu vou só pegar aqui e copiar, tá? Então, ela é justamente isso aqui, aqui. É esse 0,455 volts. Item E. Item E eu vou fazer aqui do lado. Que ele é pequenininho também. Item E. Ele pede o PIV. PIV, que é o tal do tensão inversa do diodo. Então, PIV. Tensão de pico inversa, quer dizer, né? Tensão de pico inversa do diodo. E aí, o mesmo vai se aplicar para as outras vezes. Vai ser justamente o V do cátodo menos o V do anodo. E aí, vamos aqui analisar aqui o circuito novamente, né? Deixa eu pegar isso aqui para não ficar confuso. Vamos supor que esse diodo ele está aberto, tá? Tá aberto. Ou seja, a tensão. A gente vai analisar esse diodo aqui no caso. Vamos analisar ele. A corrente está fluindo nesse sentido, do menos para o mais. E aí, esse referencial aqui, ele implica dizer o quê? Que bem aqui eu vou ter mais VI, e por conta do terra centralizado, por obrigação, eu preciso que aqui embaixo tenha menos VI. Então, eu já sei que a tensão no anodo do diodo vai ser menos VI. E a tensão no cátodo vai ser quem? Vai ser a gente pode analisar que esse nó aqui é o mesmo que esse. É o mesmo ponto, que é o mesmo ponto que esse. Ou seja, eu posso dizer que a tensão no cátodo vai ser igual a VC. Então, vamos aqui aplicar aqui a fórmula. Tensão no PIV, tensão no cátodo vai ser o VC. Quem é o VC? Que eu tinha calculado aqui. Meu VC, ele vai ser 20,46 volts. Então, 20,46 volts menos a tensão no anodo, e é aqui tensão negativa, que é menos VI. E aí o VI eu calculei que era 21,21. 21,21.
Então, meu PIV, aqui vai somar, né? Vai ser 41,67 volts. Que, da mesma forma, PIV é aproximadamente duas vezes a tensão de entrada. Duas vezes a tensão de entrada. Esse padrão aqui vai se repetir para muitos retificadores, para a maioria deles, no caso. Só não pro de retificador de ponte. Ele, se eu não me engano, vai ser quatro vezes a tensão de entrada, certo? Mas a gente vai fazer uma questão sobre isso também para provar isso. Beleza? Então essa aqui é a resposta do item E. 21,46, 21, 41,67 volts. E aí, para o item F, desenho ele aqui embaixo. Essa questão ela é bem grandinha, mas ela é boa que aborda muita coisa. Para o item, pro item F, ele pede o quê? Desenhar uma nova versão do circuito que vai produzir uma tensão de saída de menos 15 volts. Para eu produzir essa tensão de saída, o que eu preciso fazer? O primeiro desenho aqui o transformador. Essa parte aqui vai se manter igual. Veio aqui, veio aqui. Porém, eu preciso praticamente inverter tudo. Então, esse diodo aqui, ele vai ficar assim, invertido. Esse diodo fica invertido também. Os dois pontos se ligam aqui. O meu capacitor, que antes ele tinha aqui em cima mais, embaixo menos, ele passa também a ser invertido. Aqui menos, aqui mais, referencial. E o meu diodo Zener, ele passa. Opa, esqueci do resistor. O meu diodo Zener, ele também passa a operar na região de ruptura invertido. Então, eu inverto ele. E aqui o meu V0 continua aqui. Deixa eu só descer isso aqui um pouquinho mais para não confundir. Pronto. Pronto. O circuito praticamente fica invertido. Então, os diodos eles trocam a polaridade, o capacitor também troca a polaridade, o resistor fica indiferente, né, que ele não tem polarização, e o diodo Zener também troca a polaridade. Dessa forma, eu consigo obter bem aqui, igual a menos 15 volts. Show? E aí, isso aqui é a resposta do item F, e a gente finaliza a questão. Beleza, pessoal? É isso.